Olá, professor André Adriano, na nossa série aí de análise das principais bancas de concursos públicos aí pelo país afora. Neste momento falaremos da banca Sesgran-Rio, a queridinha dos concursos bancários, carreiras bancárias, e Sesgran-Rio é uma relação de sucesso. Banco do Brasil, Caixa, não precisava nem falar dos outros. São os dois principais bancos públicos do país. Banco do Brasil 2023, Caixa 2021, concurso da Caixa que se aproxima. A banca Sesgran-Rio, ela é aí a parceiraça das carreiras bancárias. O que é excelente para você que se prepara para essa área, porque criou-se uma estabilidade dos editais em relação aos diferentes bancos. E aqui eu já te chamo a atenção o seguinte: se você comparar o edital, e aqui eu vou focar nas matérias que eu leciono, o edital do Banco do Brasil com a Caixa, na essência eu estou falando do mesmo edital. Lógico que tem um acerto aqui ou ali, sobretudo quando eu tenho alguma atualização aqui ou acolá, mas são assuntos, são temas que vão ter aí um reflexo muito parecido na hora de fazer questões, o que facilita sobremaneira a sua vida. Primeiro porque você tem bastante questão da banca, do estilo da prova para treinar. E você pode treinar à vontade, treinar doidado, você tem muita coisa para você fazer. Segundo, cria-se um perfil do que é perguntado e como é perguntado. Como assim, André? E eu vou falar aqui, sobretudo, das duas matérias que eu atuo mais nesse tipo de prova. Uma delas, que é a mais importante, que é a matéria de vendas e negociação. Como assim, André? Eu estou lendo edital aqui 2021 da Caixa, não tem vendas e negociação? Tem sim. Te explico. Em 2021 até 2021, essa matéria era designada como atendimento bancário. Como assim? Era o nome. Esse nome de 2021 é substituído em 2023 no Banco do Brasil por vendas e negociação. Se você for ver o conteúdo, é basicamente o mesmo. E por que mudou o nome? Porque o nome se adequa melhor ao que eu busco. Porque não é só o atendimento bancário, é também o atendimento bancário. O atendimento bancário é uma parte do processo de vendas e negociação. Estamos além do mero atendimento. É um edital, por exemplo, que vai buscar as questões relacionadas à estratégia empresarial, mercadológica, técnicas de vendas, marketing digital. E lá dentro nós temos algumas normas, essencialmente 4 normas. O Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e 2 resoluções do Conselho Monetário Nacional. Uma resolução sobre o atendimento bancário, propriamente dito, e uma resolução sobre a ouvidoria, que é uma delícia de estudar. E nesse espaço, tanto no Banco do Brasil quanto na Caixa, ela traz 15 questões só dessa matéria. Um peso maravilhoso. Então acaba sendo aí, junto com a informática, a questão mais numerosa. E logo na sequência, conhecimentos bancários com 10 questões. Conhecimentos bancários é uma matéria muito mais focada em temas legislativos, então tem várias leis. Até a lei de lavagem de dinheiro, que é uma lei de direito penal. Mas veja, na matéria de conhecimentos bancários e na matéria de vendas, negociação e atendimento bancário, quando as questões dizem respeito a temas legislativos, é comum que as questões elas lembrem à distância as questões da banca FGV, por exemplo, se você já teve contato com elas, é uma banca aí que faz mais concursos. Como assim lembram à distância, André? Que são questões muito gostosas de fazer, em que grande parte, ou a maioria delas, se é que dá para dizer, em vendas e negociação dá para falar a maioria, em conhecimentos bancários não chega a ser a maioria, mas está ali, que vão cuidar de casos concretos, mas não aqueles casos concretos mais longos como o da FGV, casos mais curtos. Olha, o seu João recebeu um cartão de crédito sem ter realizado um pedido. O que é isso? Isso está tudo certo, ele tem que pagar anuidade e azar dele? Isso é uma prática abusiva de acordo com o CDC? Ou ele tem que pagar, se ele não pagar anuidade, ele vai ter o nome negativado? São questões, são probleminhas mais curtos
Até porque, quando nós falamos em carreiras bancárias, o acesso ele é simplificado, isto é, os editais costumam exigir o ensino médio como base. Eu não preciso de normalmente de ensino superior, o ensino é uma graduação executiva, o ensino médio é a base do nosso concurso para você se candidatar. Nesse contexto, nós temos o quê? Nesse contexto, nós temos uma acessibilidade muito ampla, o que, de outro lado, traz aí muita gente que não vai. Banco do Brasil 2023, 40% de abstenção. É lógico, como eu tenho poucos requisitos para se candidatar, muita gente se candidata sem... Então esquece, 40% já cai ali, e dos 60% que foram, você já descarta mais 40% que nem leram o edital, não sabe nem... Ah não, é só para trabalhar no banco lá, para fazer 1 mais 1. Então, o espaço de concorrência é reduzido. E é um espaço de concorrência em que aqueles que estavam se preparando há mais tempo já se foram, passaram lá em 2023 no Banco do Brasil. Então nós temos aí um grupo novo de pessoas se preparando para esse concurso, são concursos aí interessantes, porque diferente de diversas outras carreiras que você pode ingressar para o meio de concurso, as carreiras bancárias elas têm um diferencial primordial. Tudo bem que são majoritariamente empregos públicos e não cargos, então você não é servidor, você é empregado, o que tem uma diferença na estabilidade, é verdade, mas não quer dizer que é um emprego temporário, como no IBGE, por exemplo. O empregado público, ele tem uma possibilidade de ser demitido diferente da possibilidade do servidor público. Não quer dizer que o servidor não possa ser demitido, mas para demiti-lo eu preciso de um PAD, processo administrativo disciplinar. Ah, André, então por que ser empregado público? Para demitir empregado público, eu preciso justificar, preciso de um ato administrativo justificador. Diferente de um servidor privado, de um empregado privado que basta o chefe, eu não quero mais, tchau, pago a multa, vai para casa. O empregado público não é tão simples assim para demissão. Então você tem, embora não aquela estabilidade dos sonhos, você tem uma estabilidade maior do que na iniciativa privada, o que já é muito legal. Fora salários convidativos, fora todo um caminho interessante a seguir lá dentro. Mas, repito, tem a vantagem perante outros diversos concursos que você já pode ter aquela ascensão dentro da própria carreira, dentro da própria profissão. Mas vamos lá, e essa prova então? Conhecimentos bancários e vendas e negociação são compostas, aí vamos colocar em grande medida, por questões casuísticas. São pequenos exemplos em que ele pede o que aquilo significa com base no seu concurso, qual que é a resposta que o seu concurso te dá sobre aquilo, o que é muito legal. E tem outras situações que ele simplesmente te explica um tema e te fala, e aí, o que isso significa do ponto de vista da técnica de venda? Fala um exemplo da pré-abordagem. Na pré-abordagem, as técnicas a adotar, entre as técnicas possíveis são essas. Ele traz uma lista e você deve apontar aquela que é a buscada. Então, são questões muito, muito bem feitas na maioria dos casos. São questões tranquilas, não tem pegadinha no mais das vezes, isso é fabuloso, são questões sem pegadinha. E são questões mais curtas, mais enxutas, que chegam àquele nível de serem agradáveis de fazer. Então você estudando, assistindo a aula, lendo os excertos e exercitando através de questões, você chega ao combo ideal para a preparação para a banca Access Gran Rio, que é uma das bancas aí mais gostosas de fazer prova, mais interessantes do ponto de vista de evolução dentro da sua carreira e com uma oferta de vagas bastante significativa, tendo em vista o local de trabalho, bancos nacionais, né? E também alguns bancos localizados, como Banrisul, BRB. Então aí você tem uma variação interessante de cargos e salários e uma acessibilidade muito boa para todo aquele interessado nesse tipo de prova. É isso, espero que tenha sido útil para você, desejo sorte e sucesso, não deixe de dar o joinha se você gostou, seguir o QC nas redes sociais, se inscrever nesse canal se por acaso você não é inscrito, tá comendo bola, e clicar lá nas notificações para receber informações de próximas postagens como essa. Muito obrigado e até a próxima.